Olá, meus prezados e ouvinte da Palavra de Deus. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra para a nossa meditação espiritual. E hoje o homem de Deus vai falar sobre o respeito da morte na panela. E então hoje a mensagem vai ser esta, que sabemos que Israel naquela época havia uma seca muito grande em Gigal, né? E os filhos dos profetas, eles tiraram ali uma erva, né? Para fazer um caldo para o homem de Deus. E no meio daquelas ervas que eles tinham tirado, tinha uma erva muito brava, né? Se chamava colossentina, que essa erva matava mesmo, né? Mas não matou ninguém ali, devido o homem de Deus estava ali e fez uma oração e nada veio a morrer, né? Mas então hoje o homem de Deus vai estar falando sobre a respeito da morte na panela, as panelas, né, que tenho feito para te destruir, mas não vai conseguir te destruir, porque a Bíblia fala que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. O que vai prosperar na sua vida vai ser aquilo que Deus tem falado contigo. Aleluia! Não importa nada de mal que venha acontecendo na sua vida. Tudo que vem acontecendo na sua vida, que tentando frustrar os planos de Deus na sua vida, simplesmente está te estruturando para um novo tempo na sua vida, que você vai viver um novo tempo de Deus, das promessas, né? Agora é o momento de sequidão, um momento que Deus está te preparando para cumprir com todos aqueles planos e projetos que Ele tem na sua vida. Então o momento de sequidão vem para uma preparação, para que venhamos se enraizar na presença de Deus, né? Então, hoje o homem de Deus vai estar fazendo uma meditação nesse texto, e eu quero que você do outro lado ajude o homem de Deus, ajude esse canal a ser alavanqueado. A Bíblia fala que nós não temos que ser somente um ouvinte, mas ser também um praticante da palavra. Você ajudando o homem de Deus do outro lado, você também está sendo um praticante da palavra. Deus vai te abençoar, né? Você pode ajudar a compartilhar com seus likes, né? Com seus comentários, e assim a obra vai crescendo e Deus também vai crescendo na sua vida, né? Deus vai te abençoando grandemente, porque você está aí favorecendo para que esta obra cresça, né? Então é isso aí, meus queridos. Nós temos que ser do outro lado, ajudando o homem de Deus aí, e o homem de Deus pregando aqui, colocando fogo na seara do Celesteu. O inimigo não tem para onde correr, né? Ele tem que ser exterminado. Mas vamos lá. No livro de 2 Reis 4:40, somente 2 versículos, que diz assim: Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo deles aquele caldo, clamaram, disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Porém ele disse-lhe: Trazei a farinha. E deitou sobre a panela e disse-lhe: Dai de comer o povo, porque já não havia mais a morte na panela. Meus queridos e prezado ouvinte da Palavra de Deus, nós vemos que Israel naquela época estava passando por uma situação difícil, uma situação caótica, né? Um momento de sequidão, né? Um momento de sequidão, né? É o momento que você planta, mas não nasce, né? Aleluia, Jesus. Mas Deus vem fazendo promessa na sua vida, né? Um momento de sequidão, um momento que você não vê nada. Mas
Deus está vendo que você vai ser um vencedor, porque a Bíblia fala que somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, você não está vivendo aquele momento de sequidão, né? Sequidão não é só aquele momento que não chove, né? Mas às vezes não tem chovido na sua vida, né? Não tem chovido as bênçãos, as promessas, né? Mas, como disse Salomão, um tempo para todas as coisas. E não é um momento que muitas das vezes você se encontra, é um momento difícil, um momento delicado, um momento que você não consegue ver uma saída, mas Jesus é a tua saída. Então, nós vemos que o momento de sequidão é aquele momento que você acha que vai colher, agora vai dar certo, vai colher algo que você acha que vai dar certo na sua vida, peleja, luta, batalha, e é frustrado. É frustrado por quê? Porque não chegou a hora ainda. Nós vemos que Jó ele falou assim, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, mas no tempo certo você vai colher. Nós vemos que até mesmo Jó, ele passou por um momento de sequidão, que até sua mulher falou assim, Jó, abandona o seu Deus e morra. E ele falou, como fala uma louca, fala tu também. E sabemos que o nosso Redentor, ele vive e reina, né? E em breve ele vai me tirar dessa situação. Então nós vemos que no momento de sequidão nós temos que estar olhando para aquilo que Deus falou conosco. E sabemos que no tempo certo vai chover bênção sobre as nossas vidas. E o momento de sequidão é um momento para te preparar para o momento da bênção e o momento da vitória. Sabemos que todas as personagens, nós olhamos para a vida até mesmo de Jefité, Jefité ele passou por um momento de sequidão, até mesmo ali naquela cidade de Tobi ali, ele foi um homem que estava comandando aquela turma de trombadinha ali, naquela gangue ali, mas ele tinha uma promessa para liderar Israel, e era uma situação difícil. Todo mundo que via Jefité ali naquela situação tão lamentável achava que nunca ele iria governar Israel, porque os seus irmãos começaram tanto a perturbar a vida dele que ele chegou ao ponto que ele não aguentou mais e saiu de casa. Mas sabemos que Israel naquela época estava ali uns ataques inimigos, eles tinham que chamar até mesmo Jefité para... Era só Jefité que tinha o poder de Deus para dar vitória para Israel. Então quando Jefité veio ali para eliminar os seus adversários, ele foi juiz, mas ele estava passando por um momento de sequidão. E nós vemos que até mesmo o Sansão ele estava numa situação lamentável, uma situação difícil, uma situação terrível, que ninguém dizia mais que ele ia ter força de volta, Mas nós vemos que todo mundo que olhava para Sansão e falou, quem te viu, Sansão? Você fez muita proeza, Você destruiu com muitos filisteus, mas daí agora você não vai ser mais. Mas nós vemos que na hora que ele mais pensaram que Sansão não tinha força, foi aonde que ele matou mais filisteus que durante a sua vida, na sua morte. Ele morreu ali também, Mas nós vemos que a força entrou na vida dele e derrubou aquele templo, E ele matou 3.000 filisteus. Então nós vemos que é naquele momento que às vezes achamos que não temos saída, é que Deus é a nossa saída. É onde que Deus vai concretizar toda o seu ministério, tudo aquilo que Deus tem na sua vida. É na hora que todo mundo acha que ninguém vai mais, que a pessoa não vai dar mais a volta por cima, E nós vemos que não é fácil, nós vemos que a pessoa às vezes se encontra numa situação difícil. Nós vemos que até mesmo Davi se encontrava numa situação muito difícil, Nós vemos que Sinei, ele jogava a pedra em Davi, Falava para Davi quando Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, Mas nós vemos que Davi ele conseguiu dar a volta por cima depois, Nós vemos que aqueles que tanto se desfizeram dele acabaram, ali se humilhando, porque
Eles pensaram que Davi ia morrer, mas Davi viveu, né, no meio daquele momento tão crítico, né? Mas, meus queridos e prezado ouvinte, então nós vemos que a morte na panela, ela tem coisa na nossa vida que precisa morrer, né? Tem coisa na nossa vida que precisa morrer. Até mesmo Davi mesmo, né? Ele precisou morrer. Algo dentro da vida dele que estava trazendo muita problema para a vida dele era, né, aquelas mulheradas, né? Para que tanta mulher, né? Nós vemos que ali, né, Deus permitiu, né, vir problemas tão difíceis para a vida de Davi, ali quando ele matou ali, mandou matar, né, Urias para ficar com a mulher dele ali. Nós vemos que Deus falou para ele, falou: Davi, o teu pecado está perdoado, mas a espada não vai retirar da sua casa. Então, nossa, ali veio tanta destruição na vida daquele homem, de Davi, né? Nós vemos que o filho dele, né, se prostituiu, né, com a sua própria filha ali, né? Estrupou a própria filha. Nós vemos que o irmão, né, matou outro irmão, né? Ali, né, o filho dele queria tomar a metade ali de Jerusalém ali, né? É difícil, meu. E tanta, né, ali com o pecado que ele cometeu com Betseba ali foi o culto, né? E Deus permitiu que todos os olhos de Israel vissem os outros homens pegando as suas próprias mulheres, né? Nós vemos que isso aconteceu com o próprio Absalão, né? Ali se prostituindo com as suas concubinas, né? A espada não retirava de Davi, mas foi preciso, né, Davi passar por esse momento, né? Esta morte, né? Ali Davi naquele momento ali ele morreu mesmo. Davi ali ele morreu ali. Tudo aquilo que vinha trazendo problema para a sua vida, né? Deus perdoou o pecado dele, né? Mas a morte estava sobre a panela, né? E aquela panela do mal que estava ali, nós vemos que Davi, ele fez um juramento que ele não iria mais se envolver com as outras mulheres se não fosse a mulher dele. Então nós vemos que às vezes um momento vem terrível, às vezes na nossa vida, para nos amadurecer. Uma erva colossentina às vezes entra na panela mesmo, e ali ela não entra para matar, mas ela entra para curar devido aos problemas tão lamentáveis que têm acontecido. Mas Deus é Deus de vitória, né? E nós vemos que a morte na panela, e quando a pessoa está passando por um momento difícil, um momento, né, bem lamentável, nós vemos que tem muitas panelas contra você. Nós vemos que até mesmo Salomão, né, quando iria reinar, nós vemos que Adonias queria reinar no seu lugar, né? E pelo direito do trono era para Adonias, mas só que Deus já tinha escolhido, né, Salomão. Nós vemos que Adonias fez uma panela, né? Ali Joabe, né? Tinha ali até mesmo Abiatar ali, o sacerdote que ia ungir ele, né? Mas vemos que não adianta, né? Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. O que Deus determinou na sua vida vai ser determinado, né, por Deus. Nós vemos que não adiantou nada deles tentar fazer algo, né, contra Salomão, né? E por causa do quê? Porque eles acabaram ali até mesmo morrendo, né? Joabe, né, morreu, né? Até mesmo ali o irmão dele ali, né,
que queria o trono, também morreu ali o irmão de Salomão ali. Não adianta, todo mundo, aqueles que está fazendo panela para destruir o seu chamado, a sua vida, né? Os momentos que você tem passado, momentos difíceis, são permissão de Deus na sua vida, te amadurecendo para uma grande obra que você tem para executar. E todo momento que você passa ali por aquele momento de sequidão, Deus está te lapidando para você venha exercer esse ministério. Como disse Jesus, né? Eu irei para o Pai e abrirei caminho, né? Vou preparar o caminho para onde eu estiver, vós está também. Então Deus está te preparando, que tudo aquilo que você vai estar fazendo, Deus está com você, né? E lógico que depois que nós partir desta terra aqui, Deus vai estar com nós também, né? Vai estar preparado o caminho, mas Deus está preparando o caminho para que nós venhamos se usufruir das bênçãos, das dádivas do Senhor. Então, essas panelas que se reúnem para tentar frustrar a chamada de Deus não consegue, porque nós vemos que o próprio Balaão, né, quando Balaque pagou né, para ele subir no monte para amaldiçoar o povo, ele falou assim, né, Deus até usou Balaão ali falou assim, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus já abençoou, né? Quer dizer, você já é uma pessoa marcada com a promessa de Deus na sua vida. Não pode fazer panela de tudo quanto é tipo, que nada vai te prejudicar. O que vai prosperar na sua vida vai ser aquilo que Deus já determinou na sua vida. Então é isso aí, meus queridos. Continue na presença de Deus, continue buscando a Deus, porque Deus vai mudar a tua história. Vai ser naquela hora que você não vai ver mais saída, mas as bênçãos de Deus vai se concretizar na sua vida. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir, porque a própria palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que para que se arrependa. Não está chovendo agora, quem sabe para alguns a chuva já veio, para outros ainda a chuva não caiu, mas Deus está te preparando para patamar maior na sua vida. Então continue buscando a Deus, e todas as panelas que se prepararam contra você, essas pessoas, a única coisa, vão ficar morrendo de vergonha. Por quê? Porque Deus é contigo nessa terra dos viventes, e Deus vai cumprir com tudo aquilo que tem falado contigo. O homem de Deus agora vai estar orando, e esta oração você vai ser também abençoado, né? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença, meu Pai, continua abençoando grandemente as nossas vidas, que nós venhamos, meu Pai amado, cada dia mais que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, porque Tu és o poder, Tu és o dono da bênção, da vitória, meu Pai. Que o Senhor nos continue dando estrutura, entendimento e sabedoria, para que nós venhamos, meu Pai amado, entender o Seu trabalhar nas nossas vidas. Pai eterno, Pai querido, continue conosco, Pai, que eu te peço no nome de Jesus. Amém.